O mês de julho é especial para o Judiciário Potiguar. Há exatos 128 anos, num dia 4 de julho, foi inaugurado o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Ao longo desse tempo, milhares de processos ajudaram a modernizar as leis do nosso Estado. E toda essa rica memória está sendo preservada para as gerações futuras. Os detalhes você confere na entrevista que eu fiz com Adriana Carla de Oliveira, que é a coordenadora do Núcleo de Gestão Documental do TJRN. Confira. O Núcleo de Gestão Documental e de Memória, né? Ele foi instituído através de uma resolução em 2018, e esse núcleo tem uma das finalidades fazer esse resgate da memória e da identidade institucional do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Adriana, o trabalho desse núcleo ele é fundamental para a gente poder conhecer melhor e entender como é que foi formada a identidade institucional do Judiciário Potiguar ao longo desses 128 anos, não é verdade? No início da instalação do projeto, que foi em 2018, nós realizamos algumas etapas de diagnóstico nas comarcas do interior e nós pudemos perceber o quão rico é o nosso judiciário sob o ponto de vista da memória e da própria história de cada cidade. Então, conseguimos identificar processos judiciais do século XVIII, XIX, processos ainda intactos de 1790 e que contam a história não só do judiciário, mas também de uma época e de uma cidade, de uma região. Então, é muito, muito relevante que possamos continuar a fazer esse trabalho de preservação da memória do judiciário. E isso facilita, de certa forma, para a gente dar a destinação correta a esses processos históricos, não é verdade? Nós até agora já conseguimos mapear 70% das nossas comarcas, identificando exatamente esses processos, né? Na gestão documental a gente fala que o documento ele tem 3 ciclos: o corrente, que é esse que hoje nós estamos digitalizando e transformando eles em processos eletrônicos. Nós temos a fase intermediária, que é aquela fase de transição, eles já venceram o prazo legal, né, enquanto processo judicial, mas eles precisam, por força de uma tabela de temporalidade, eles precisam de um tempo para serem avaliados e permanecerem na instituição. E a outra fase, que é a fase de permanente, de uma idade que o documento ele passa a ser avaliado para fins históricos ou de pesquisa. E hoje nós temos um grande acervo permanente que precisa ainda ser avaliado e tratado, mas com certeza eles já são de fundo histórico, como nós podemos falar, né, dentro da área. E em que fase está o mapeamento desse acervo? Nós já temos até um memorial institucionalizado há algum tempo dentro do Poder Judiciário, mas hoje nós, com a instalação do projeto de gestão documental, até porque é um projeto vinculado a um projeto maior do Conselho Nacional de Justiça, que é o PRONAME, né? O PRONAME está passando por atualizações, tem uma nova diretiva e foi responsável recentemente pela institucionalização junto ao CNJ, através da resolução 316, que instituiu o Dia da Memória do Judiciário, que deverá ser comemorado 10 de maio, né, em todos os tribunais de justiça, não só estaduais, mas também federais. E ele traz uma missão que é exatamente ajudar os tribunais a fazer esse resgate da memória do judiciário e da identidade institucional. Então, assim, acho que uma das missões hoje também do NUGEDID é que possamos estabelecer, né, um trabalho e ações em prol dessa preservação e desse tratamento dessa memória judicial. Então, com a criação do NUGEDID, o TJ Potiguar está 2 anos à frente dessa recomendação do CNJ. Nós já temos aí quase 3 anos, né? Vamos completar 3 anos de institucionalização do programa de gestão documental, e agora, mais recentemente, em maio, nós tivemos uma portaria, né, institucionalizada pela Secretaria-Geral, que trouxe
a institucionalização de um grupo de trabalho que vai trabalhar à frente dessas ações, vamos dizer, ou pelo menos do planejamento dessas ações de resgate da memória e da identidade institucional do nosso Tribunal de Justiça. E você faz parte desse grupo e vai contribuir com toda essa experiência do NUGEDID. Eu sou servidora, né, efetiva, né, do Poder Judiciário há exatamente 23 anos, então eu tenho uma história dentro do Tribunal de Justiça, mas recentemente eu estou responsável por essa implantação e essa institucionalização do programa de gestão documental e de memória. Então, o grupo de trabalho não é, né, já a própria natureza já diz, é um grupo de trabalho que vem com representatividade de outros servidores, como da biblioteca, da memória, né, da própria secretária de comunicação social, para que possamos institucionalizar minimamente essas ações e, a partir daí, a própria gestão e a própria presidência dar também o caráter efetivo a essas ações no decorrer aí do próximo semestre. E que nós possamos criar políticas institucionalizadas para preservar e contar a nossa história. Eu acho que o mais importante é entendermos a importância de pensar no presente como vamos deixar esse legado de memória institucional para as gerações futuras e para a própria sociedade, né? Nós temos uma necessidade, uma obrigatoriedade de prestação de contas com a nossa sociedade, não só potiguar, né? Mas também do Brasil nacional. Eu participo de um grupo chamado Memojus Brasil, é um grupo representado por todos por integrantes do Poder Judiciário estadual e federal, coordenado pelo juiz Carlos Boetti, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a ideia é que possamos promover ações e ideias coletivas em prol dessa memória do judiciário no Brasil. Obrigada pela sua participação, Adriana. Eu que agradeço e esperamos que, né, em breve possamos estar compartilhando dessas ideias também pessoalmente. Muito obrigada.